Chegou o tempo de você dizer sim. E sabe, muitas vezes o seu sim não quer dizer que você vai para a África, não quer dizer que você tem chamado para a África. O seu sim é para fazer exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. O seu sim é para fazer exatamente aquilo que Deus, é para ser exatamente quem Deus te chamou para ser. Seu primeiro campo missionário é na sua casa, meu irmão. A sua vida é o seu primeiro campo missionário. E esse campo missionário precisa ser uma vida saudável. As suas emoções precisam estar saudáveis. Você precisa vencer pela fé todas as estratégias do diabo, do inimigo, todas as ciladas do inferno contra a sua vida. Como campo missionário que você é o seu primeiro campo missionário, sabe? Mas as pessoas que estão à sua volta, talvez você não foi chamado para ir lá para o Japão, para a África, para a Europa, sei lá, para a Ásia, mas você tem um chamado para sustentar, para manter pessoas. Talvez você tenha um chamado para ser alguém próspero para o reino. Talvez você tenha chamado de estar orando, de estar enviando, de estar aqui organizando missões para quem está sendo lançado. Agora, uma coisa eu sei, todos nós que estamos aqui nessa noite temos um comissionamento divino. Nós fomos chamados para o ID. O tema dessa noite é ID. O tema dessa noite é ID. Nós fomos comissionados com o ID. Nós fomos chamados para ir. Sabe o que significa igreja? Igreja quer dizer eclésia no grego. Eclésia significa chamados para fora. Você não foi chamado apenas para vir à igreja todo domingo. Você não foi chamado, você que está aí na sua casa, apenas para assistir às lives. Você não foi chamado apenas para estar acomodado e lembrar que você faz parte de uma igreja, lembrar que você precisa ir. Presta atenção, você não foi chamado para ir à igreja, você foi chamado para ser a igreja. Você foi chamado para ir para fora. Diga, eu fui chamado para ir e não ir. Você tem um chamado tremendo. E esse é o dia em que nós comemoramos na igreja Verbo da Vida, no ministério Verbo da Vida. É o dia internacional de missões no Verbo da Vida. Porque esse mês foi o mês que pastor Bud e Jen chegaram ao Brasil. Enquanto existir essa visão no mundo, nós vamos parar tudo esse dia para celebrar aquilo que Deus fez na vida desse casal, para celebrar a fidelidade, mesmo não sabendo a língua, mas apenas com uma palavra que Deus colocou no coração deles. Ainda antes deles fazerem o rema nos Estados Unidos, Deus falou: vá para o Brasil, pregue a minha palavra para o meu povo e os liberte. Aleluia! Deus te alcançou por causa desse comissionamento divino na vida desse casal. Sabe, Deus me trouxe para essa terra chamada Cuiabá, essa terra que emana leite e mel, essa terra, oh aleluia, para essa terra de promessas realizadas, para essa terra de prosperidade. Mas sabe de uma coisa, eu me lembro que quando eu estava na minha terra, onde eu nasci, eu estava em um ambiente muito cômodo, mas Deus falou para mim: sai da sua terra, rapaz, sai da tua parentela. E eu saí da minha terra, da minha parentela, e Deus falou: vá para um lugar que eu te mostrarei. Eu não conhecia Cuiabá, eu não sabia como que era a cultura de Cuiabá, eu não tinha parentes em Cuiabá, e eu vim para cá. Eu decidi deixar tudo. Eu deixei a minha estrutura, eu deixei a minha condição financeira, eu deixei a minha casa, eu deixei aquilo que eu tinha de propriedade, deixei os meus negócios, deixei a minha família, que era o mais precioso, a minha família secundária, quando eu digo minha mãe, minha irmã, meus tios, toda a minha família, para poder encontrar uma nova família aqui, para poder trazer, para poder ser a extensão. Sabe, Deus me deu o bastão, aquele bastão que Deus deu lá nos Estados Unidos para o pastor Bud. Deus colocou na minha mão naquele momento e falou assim: agora é a sua vez de levar esse bastão para um lugar que eu te mostrarei. Agora você precisa ir. Mas Senhor, está tão bom aqui, eu estou numa igreja, eu prego, eu ministro, eu lidero, eu faço tantas coisas. Ele falou assim: mas você precisa levar o bastão, porque eu amo vidas, eu amo pessoas. Existem pessoas lá que estão sofrendo, existem pessoas lá que não conhecem a minha palavra, que precisam de receber libertação, e não só libertação espiritual, mas a libertação do engano, a libertação da religiosidade. Oh, aleluia! E eu disse sim, eu vim para cá. Sabe, quando eu cheguei aqui, era um campo completamente de onde eu estava. Eu não tinha aquele conforto que eu tinha, e durante muito tempo eu tive que aprender dentro de um processo que eu estava
passando por um processo, eu estava vivendo um novo tempo, eu estava vivendo uma nova fase, e eu estava ali cumprindo todas as fases do meu processo, para que eu pudesse então levar aquela estaca, levar aquela base, para que eu pudesse representar a visão, a missão, aquilo que o Senhor tinha colocado no coração do irmão Reagan, que o irmão Reagan passou o bastão para o pastor Bud, para que ele pudesse alcançar essa nação. Então o pastor Bud alcança a nação, e esse bastão foi passado para a minha vida, para que eu pudesse alcançar Cuiabá, o Mato Grosso, e eu tenho certeza que daqui do Mato Grosso muitos vão levar esse bastão para as nações, para as cidades do interior, e muitos vão ser alcançados por essa palavra da fé, em nome de Jesus Cristo. Você pode sentar, dá um glória a Deus para eu saber que você está aqui. Aleluia, aleluia. Atos capítulo 1 versículo 8, a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Vou pedir para o pessoal da mídia deixar sempre o painel aqui de missões, por gentileza, ok? Mas recebereis poder. Quantos aqui já receberam poder para testemunhar, para ser testemunha? Nós recebemos, irmãos, nós nos apropriamos de tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe de uma coisa? Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Mas teve um dia que, depois de nascidos de novo, depois de ter encontrado o Senhor, nós decidimos pela fé ser revestidos de poder pelo batismo do Espírito Santo. E aí a Bíblia fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão as minhas testemunhas, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Confins da terra. Eu tenho certeza que essa é uma noite que vai despertar o chamado missionário na vida de muitos aqui. Deus não te chamou para olhar apenas para o seu próprio umbigo. Sabe, tem muito crente que está sendo egoísta, tem muita gente passando necessidade, tem muita gente que precisa dessa palavra, e muitas vezes não é nem egoísmo, muitas vezes você se sente acuado de pregar a palavra, muitas vezes você se sente ameaçado ou com medo, inseguro de pregar Jesus, de falar esse nome Jesus no seu trabalho, de falar esse nome Jesus na sua universidade, porque lá tem tanta mente pensante, como se Jesus não fosse algo extraordinário, como se Jesus fosse algo de terceira categoria, como se fosse algo completamente descultural, falar o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Aleluia. Esses dias eu estava vendo a postagem de um irmão que fez uma live conosco aqui, e ele postou que 67% dos prêmios Nobel foram dados a pessoas que são cristãs. Apenas 7% foram dados para pessoas que se dizem ateus ou agnósticos. Nós precisamos falar Jesus nas universidades, nós precisamos falar Jesus no nosso trabalho, nós precisamos falar Jesus em todos os ambientes, seja qual for o ambiente. Sabe de uma coisa? Seja qual for o seu campo missionário, você não pode ficar acuado lá. Como eu comecei dizendo, eu vou continuar falando. Talvez você não tenha o chamado para ir para um outro continente, uma outra nação, ou até mesmo uma outra cidade aqui no interior. Eu creio em nome de Jesus e declaro essa noite que chamado para ir para outras cidades vão ser despertados aqui em nome de Jesus Cristo, porque Deus tem coisas grandes aqui. Eu quero te dizer que se a sua vida se resume apenas às coisas dessa terra, apenas aos cuidados da sua vida, você é o mais infeliz de todos os homens, como diz o apóstolo Paulo. Eu quero te dizer que nós precisamos ter a visão de que nós fomos inseridos em uma missão. E o que é missão, pastor? Missão é a razão de ser de uma pessoa, é a razão de existir de uma pessoa. Nós fomos comissionados, nós temos uma razão de existir, e a razão de existir é ir e levar o Evangelho, é ir e levar essa palavra. Nós somos, amados,
portadores de uma verdade absoluta, de uma verdade imutável. Nós somos, amados, representantes do céu aqui na terra. Nós somos, amados, a extensão da boca de Deus na terra, o eco da voz de Deus, o eco do haja de Deus na terra. Nós somos a continuidade do braço de Jesus, a continuidade dos milagres. Nós somos a agência de Deus nessa terra, amados. Não é o pastor somente, não é o missionário somente, não é o evangelista, não é o apóstolo, não é somente o mestre, não são somente as pessoas que têm chamado de púlpito, elas apenas são parte disso, mas todos nós que nascemos de novo, fomos chamados e comissionados para ir, comissionados para representar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ou é 2 Coríntios ou é 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Isso, 2 Coríntios. E a Bíblia diz assim, você está comigo? Tem alguém que é nova criatura aqui no nosso meio? Tem alguém que foi regenerado, foi lavado, foi salvo? Seus pecados foram apagados. Existe algo mais poderoso do que isso? Jesus certa vez envia os discípulos para a grande comissão. Ele envia 70 discípulos, 70 pessoas, e esses 70 foram em nome de Jesus Cristo, e esses 70 faziam coisas, sinais em nome de Jesus Cristo, e eles ficaram impressionados. E quando eles voltaram do comissionamento, eles falaram: mestre, em teu nome até os demônios nos submetem. Aí Jesus falou assim: alegrai, porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus, e não porque vocês viram esses milagres. Uau, se alegrem por isso. Jesus antes disso fala assim: eles quiseram impressionar Jesus, que estava acontecendo, aquilo que acontecia na vida de Jesus, também estava acontecendo na vida dele. Aí Jesus trouxe eles para a realidade e falou assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Vocês estão falando de coisa espiritual, eu quero dizer que eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele falou assim: alegrem-se, porque o livro de vocês está no reino dos céus. Quem está aqui comigo? Porque o nome de vocês, amém, está escrito no livro. Amém, gente? Você se alegra, ou há muito tempo você não se alegra com a salvação? Eu vou te dizer uma coisa: crente que não se alegra com a salvação, crente que não é tomado por uma alegria constante da salvação, ele é presa fácil para o diabo. Pastor, como é que eu posso vencer as pressões dessa vida? Primeira dica de todas, se alegre com a sua salvação. Se tudo estiver dando errado, dê um glória a Deus bem alto, diga: glória a Deus, eu sou salvo, glória a Deus, eu sou redimido, glória a Deus, eu não vou para o inferno, não vou ser condenado. A Bíblia me garante, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Você que brinca com Cristo, você que anda na carne, você que brinca com o pecado, você que está em fornicação, você preste atenção, você está brincando com o Senhor. Você está brincando com Ele. Você não acredita que foi salvo, ou então você considera muito mais os seus desejos do que a salvação em Cristo. Cuidado, porque um abismo vai chamando o outro abismo, e a insensibilidade vai daqui a pouco te possuir. O versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. Diga: eu sou uma nova criatura. Nós precisamos nos alegrar com essa verdade. Nós precisamos abrir a nossa voz, abrir e ecoar, dizer: eu sou uma nova criatura. Eu estava saindo da igreja essa semana, e eu fiquei tão impactado, porque eu vi um jovem de aproximadamente 20 anos, com um alto-falante na mão, e ele estava parado aqui na esquina da prainha, com a Isaac Povas ali, a Generoso Ponce ali, aquele pedaço ali, e ele sozinho, ele falava: ei, vocês precisam olhar para Deus, Deus ama vocês precisam entender que Jesus morreu pela vida de vocês. Ei, eu quero dizer para você bem alto, Jesus está voltando, e isso é a coisa mais importante que existe. Eu estou aqui porque Deus me mandou falar isso para vocês. Ei, olha só, esse jovem estava ali, passava um, passava outro, as pessoas ignoravam o que ele falava, mas ele ficava gritando e berrando: Jesus está voltando. Essa é a verdade, Jesus está
está voltando, essa é a verdade. Você precisa se converter, você precisa de Jesus Cristo. As nações precisam ouvir a igreja falar. Aleluia. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu me lembro que quando eu nasci de novo, e eu fui impactado pelo efeito dessa palavra no novo nascimento, e eu fiquei com tanta, meu Deus, com tanta alegria. Eu fiquei com, era uma revelação, olha só, uma coisa tão simples, mas para mim uma revelação tão tremenda. Eu não vou mais para o inferno, eu sou salvo, eu sou alegre em Cristo, eu posso viver uma vida feliz, tão diferente da que eu vivia. Eu me lembro que eu estava tão contente, tão ousado, que eu comecei a pregar para todo mundo. Eu saía pelas ruas, pregava para os mendigos. Eu me lembro que eu comecei a pregar para os meus familiares. Eu me lembro quando tinha confraternização no meio do pessoal que eu trabalhava, no meio do tênis. Às vezes eram festas grandes, as pessoas bebendo, e eu sentava na mesa, elas estavam ali bebendo, e eu estava falando de Jesus Cristo. Ei, Jesus te ama, cara. Ei, vamos conhecer a minha igreja. Ei, Deus é bom. Ei, eu começava a falar, e quando eu ia jogar futebol, acabava o jogo de futebol, fazia a rodinha, eu começava a falar do amor de Jesus. Eu me lembro que para os meus parentes, eu vou te falar, tios, tias, meus avós, minha mãe, minha irmã, todos os meus parentes vieram para Cristo depois que eu fui, porque eu era um microfone ambulante de Deus. Eu não parava de falar de Jesus Cristo, irmãos, por causa do impacto do primeiro amor na minha vida. Você foi chamado para falar de Jesus. Quantas vezes você fala de Jesus por dia? Qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Cristo? Não espere apenas, não vejo pessoas se converterem na igreja. Então, porque você não está pregando. Porque o lugar de ganhar as pessoas não é aqui dentro da igreja, é lá fora. Aqui é o lugar de eu ensinar a palavra e fazer com que essas pessoas que nasceram de novo lá no pique, lá na sua casa, lá na sua empresa, lá em outro lugar, elas vieram aqui, aí aqui nós vamos ensiná-las a guardar. É o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar. Aqui é um lugar de ensinar essas pessoas a guardar, de capacitar, de amadurecer essas pessoas. Mas pastor, eu não vejo pessoas se convertendo. Não está se convertendo porque você não está pregando, porque você está dependendo só da rede do pastor. O pastor está pescando de varinha aqui e você está, cadê pastor? Está errada a isca aí, está errado, cadê? Se nós considerássemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós não passaríamos um dia sem falar de Jesus Cristo. Você vai comprar o pão, você fala graça e paz, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Você já ouviu falar de Jesus? Jesus te ama, pelo menos um Jesus te ama. Jesus te ama. O problema, meu irmão, é que as pessoas estão com medo de falar de Jesus. Elas têm vergonha de falar de Jesus. Têm vergonha do escândalo. Ah, pastor, é porque muita gente dá mau testemunho. E daí que as pessoas dão mau testemunho? Você vai ficar acuado por causa do mau testemunho de terceiro, e o seu testemunho é o que vale. O problema é quando você não dá testemunho. Aí eu digo, não fala mesmo não. Tem alguém comigo aqui ainda? E assim, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Está falando que é só para pastor? Está falando que é só para apóstolo? Está falando, gente? Não, é só para a liderança da igreja, só para os líderes de pique. Não, está falando que Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, no dia que nós nascemos de novo em Cristo, e também nos deu o ministério da reconciliação. Qual é o ministério da reconciliação? É ir e falar, e anunciar, e proclamar. Todos nós que nascemos de novo, irmãos, temos que proclamar. As pessoas têm mania de falar, eu não sei porquê, parece que a igreja não está indo bem. Eu não estou falando essa, ok? Mas talvez até nessa tem também. Eu não sei, né, dos bancos vazios, eu não sei o que está acontecendo. Não sei, a igreja está mal, será que o pastor não está bem? Será que está em pecado? Será que tem alguém da liderança? Não sei, eu acho que está meio devagar. E começa a falar as coisas da igreja. Nunca fala de Jesus, não apresenta Jesus, não convida ninguém para ir para a igreja, não edifica, não é um anunciador das boas novas. Se você parou de falar de Jesus, o seu primeiro amor esfriou.
Você quer saber qual é o seu termômetro? Se você fala do amor de Cristo. Se você sai da sua casa e não se sente impelido pelo Espírito Santo por falar esse amor, por propagar essa verdade, é porque o termômetro está alegando, está frio. Está frio. Pastor, o senhor está sendo muito, pastor, está muito pesado o cajado. Isso é verdade, irmãos. Eu amo vocês, eu amo essa igreja, mas eu não posso deixar de falar uma verdade só porque ela é dura. A verdade às vezes ela dói, mas mais do que doer, ela liberta. A Bíblia fala: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus está reconciliando em Cristo consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, presta atenção nisso aí, e nos confiou, diga, nos confiou. Agora diga para você mesmo, diga, me confiou a palavra de reconciliação. Isso é muito sério. Você nasceu de novo para poder fazer com que outras pessoas nasçam de novo. Você foi reconciliado para reconciliar. Você foi reconectado à videira para poder reconectar outras pessoas. Não é para frequentar a igreja, para virar crítico de igreja. Quem não fala de Jesus vira crítico de igreja. Quem não está andando no evangelho, daqui a pouco vai arrumar um problema. Você pode ter certeza que se você ficar procurando defeito em igreja, você vai achar. E talvez vai se escandalizar. E daqui a pouco vai se esfriar. E daqui a pouco vai se afastar. Se você não prega Jesus, se você não se manifesta, se você não serve na igreja local, se você não envolve, se você apenas visita a igreja, se prepare. E se foi sempre assim em outra igreja, e você está começando a ser aqui também, eu digo para você, fica à vontade, a porta é ali. Porque nós não queremos crente e frequentador de igreja aqui. Pastor, como assim? Você está mandando as pessoas embora? Não estou falando isso, pelo contrário. Que venham todos, mas que mudem de vida, que ouçam essa palavra, que cresçam conosco. A Igreja Verbo da Vida em Cuiabá está apresentando um plano de vida, está apresentando um projeto de crescimento, um projeto de amadurecimento para todos nós. Nós vamos nos envolver nele. Chega! Você que vem de outra igreja, chega de ser a mesma coisa que você sempre foi. Chega de ficar apenas frequentando igreja. Chega, sai igreja, ano, passa ano, sai ano, passa ano, sai ano, não muda de vida, não cresce. Mas eu não fui chamado para pregar, e daí? Você foi chamado para abençoar o reino, para ser estrutura para os 5 dons ministeriais, para servir no departamento infantil, para servir no diaconato, para servir no DECOM, para servir no louvor, para servir em toda qualquer área, mas principalmente você foi chamado para ganhar os perdidos. Você foi chamado para reconciliar pessoas. Não venha para cá com a mesma mentalidade que você tinha na sua antiga igreja. Mas o pastor não visita a gente. Muda a sua mentalidade. O pastor não olha para a gente, porque o fato de eu te visitar não vai fazer você crescer espiritualmente. A mesma ração, me perdoem a expressão, o mesmo alimento que todos recebem aqui, você recebe também. Existe alimento suficiente para você crescer, mas você quer a visita do pastor, você quer o pastor te pegando no colo, como se você fosse um bebê que não consegue andar com as próprias pernas. Mas o pastor não olha para mim, mas o pastor não faz aquilo, o pastor tem os seus preferidos. Continue com esse papo, continue com essa pegada, que você vai ver, você nunca vai avançar, vai ficar estagnado, vai ficar parado. Essa mentalidade é a mentalidade medíocre, fraca. Se quer crescer, precisa se alimentar da palavra. Se quer crescer, tem que parar com esse negócio de amor a si mesmo, de vitimismo. Aqui não, irmãos. Eu pago o preço de uma vida diante de Deus. E é por isso que eu não negocio e nem vou agir de acordo com manipulação de seu ninguém. O que você fala não me manipula. E o que você sente também não. Porque eu ando pela fé.
Eu vim pela fé e vivo pela fé, vou continuar pela fé. Aleluia, aleluia. Então, definitivamente, essa igreja não é um lugar onde pessoas vêm aos domingos ou às quintas para poder assistir o culto, para poder ver se está bem ou se não está bem, ou então apenas vem para receber. Existe um tempo, eu até entendo, presta atenção, existem pessoas em um nível de maturidade, ou vamos levar aí para fases. Existem fases, por exemplo, aí de bebês espirituais, que tem que vir para receber, tem que vir para se edificar, vai vir aqui e vai receber uma palavra, daqui a pouco durante a semana tropeça, cai, vem aqui, recebe a palavra, levanta de novo, sai durante a semana, tropeça, cai, aí vem aqui, limpa tudo de novo, levanta e vai, mas de tanto você receber a palavra, daqui a pouco você não vai tropeçar nas mesmas coisas, daqui a pouco você não vai cair pelos mesmos problemas, e daqui a pouco você vai seguir as orientações e vai começar a crescer, a amadurecer. E esse é o propósito dos 5 dons ministeriais. Um deles é o pastor. Pastor não tem que carregar a ovelha no colo. Pastor tem um cajado. E o cajado é a palavra. O pastor toca a ovelha com o cajado. E essa palavra vai tocando na sua vida e você vai crescendo, e você vai amadurecendo. Agora presta atenção, eu estou falando ovelha. Ovelha anda com o bando. Bode não. A ovelha, ela tem o cheiro do pastor. Quem está aqui comigo? Aleluia. A ovelha quer estar perto. Muito engano. Que palavra que Deus está trazendo hoje para a gente. Tanta gente sendo enganada. E uma palavra que tem trazido esperança novamente para aquelas pessoas que já são de igreja, velho de igreja, já sabe aqueles velhos de igreja. Aí vem para essa igreja, ou conhece a palavra através do rema, e decide viver um novo tempo, começa a receber essa palavra, começa a frequentar a igreja, começa a se alegrar, daqui a pouco, tira o foco da palavra, e coloca o foco nas coisas que não deve colocar, nos enganos, nas distrações. O caminho mais rápido para chegar a um lugar, a lugar nenhum, é a distração. O verso 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu estou querendo continuar, mas o Espírito Santo está falando, continua falando onde você estava. Eu nem sei. Cuidado com as associações, até mesmo aqui na igreja. Se associe com pessoas que querem crescer, com pessoas que estão cheias da palavra, pessoas que provocam o seu crescimento. Uau! Não aquelas que falam assim: ai, vem cá, você está mal, não tem problema não. Não, fala: minha querida, em nome de Jesus, se levanta pela fé. Olha, Deus tem muito mais. Para de olhar para trás, para de enxergar o erro dos outros. Não, mas tem irmão, fulano não tinha que ter feito isso com você. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é um problema. Jesus é contra esse vitimismo. Quem lembra aqui de Pedro, que foi falar para Jesus, falou assim: convém que eu vou ter que morrer por vocês. Aí Pedro foi lá e falou assim: não vai não, eu não sei o que. Ele falou: para trás de mim, Satanás. Não vem me fazer me sentir uma vítima não, porque esse negócio de vitimismo não é comigo. Eu ando pela fé. Amém? Nós não somos uma igreja emocional, nós somos uma igreja espiritual. Não, nada contra ajoelhar, nada contra levantar as suas mãos, mas meu irmão, você pode ver, e nada contra você chorar também. Agora presta atenção, se para tudo você chora, a Bíblia diz que Ele nos deu uma coroa ao invés de cinza.
Ele nos colocou em nós um óleo de alegria ao invés de espírito quebrantado. Sai da alma, queridão. Sai da alma. E vem para a arena do Espírito. Para que você possa comandar e não ser comandado pelas suas emoções. Ei, comande as suas emoções, não seja comandado por elas. Vou repetir, gostei disso. Comande as suas emoções, não seja comandado por elas. Quem tem que mandar é o Espírito, é o ser espiritual. Aleluia. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois o quê? Tem alguém que está ainda lendo comigo aqui o texto ou não? Tem alguém aqui que está ainda, 2 Coríntios capítulo 5, agora versículo 20? De sorte que somos o quê? Eu já falei muitas vezes, embaixador é o quê? Um representante. É alguém que faz no lugar de alguém. É alguém que tem toda a autonomia, tem uma procuração para agir em nome do outro. Nós somos os embaixadores. Não está falando que o pastor é embaixador, está falando que a igreja, nós somos a igreja, amados. Nós somos embaixadores de Deus. Nós somos esse mais alto nível, o mais alto nível de representação de Deus na terra. Você sabe o que quer dizer isso? Como que Jesus andava na terra? Jesus andava na terra, a Bíblia fala em Atos capítulo 10, versículo 38, porque Deus ungiu Jesus de Nazaré, o qual andou por toda a parte fazendo o bem, diga, fazendo o bem e não o mal, e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, diga, porque Deus era com ele. Repete mais uma vez, porque Deus era com ele. Duas coisas nesse texto. Primeiro, que Jesus foi ungido e ele fazia o bem. Segundo, Deus era com ele. Ou seja, ele representava os interesses de Deus. Ele agia em nome de Deus. Ele curava em nome de Deus. Ele ensinava em nome de Deus. Ele representava o reino de Deus. Quem é que é a extensão de Cristo hoje? Então cura tem que se manifestar através de mim e de você. Bondade, sabe o que é bondade? Bondade tem que se manifestar através de mim e de você. O que é bondade? Alguém está precisando de uma compra, se você pode ajudar, vai lá e faz a compra. O que é bondade? Bondade é você se doar, bondade é você se colocar no lugar do outro. É compaixão, essa compaixão é se ver no lugar de. Jesus era sempre, a Bíblia diz, imbuído por compaixão. Quem está aqui comigo? Nós representamos os interesses do nosso Pai, como se nós fôssemos a extensão do braço de Cristo, aquilo que Cristo fazia. Por isso que nós somos cristãos. Cristãos são aqueles que continuam as obras de Cristo, que fazem, que andam nas mesmas obras. O problema é que Jesus ele aumentou o nosso nível, ele falou, obras maiores farão. Então, se Jesus curava, Deus quer curar através de nós. Se Jesus libertava, expulsava demônios, Deus quer libertar e expulsar demônios através das nossas vidas. Se Jesus ensinava, mas ensinar eu não sei. Não, você pode sim, no seu nível, você pode ir lá na sua casa, ou então passando em algum lugar, no seu emprego, ensinar alguém, olha, Jesus te ama, olha, a Bíblia diz isso, olha, a Bíblia diz aquilo. Deus nos chamou para representar a tua vontade, como extensão do braço, das mãos de Cristo. Você está aqui comigo? Então, nós somos uma agência do céu na terra. Nós somos um pedaço do céu na terra. A vontade de Deus em movimento na terra. Nós estamos em movimento na terra. A vontade de Deus está andando agora. A vontade de Deus foi para o trabalho. A vontade de Deus foi para a universidade. A vontade de Deus está em casa, construindo uma família maravilhosa. A vontade de Deus está edificando uma igreja linda em Cuiabá. Mas nós somos a vontade de Deus. Diga, eu sou a vontade de Deus. O que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 3, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele foi o reflexo da glória de Deus, a imagem exata do Pai.
O que é isso, pastor? Ele representou os interesses do Pai e ele refletiu a vontade e o caráter do Pai na terra. Hoje nós temos que refletir a imagem e o caráter do Pai na terra, porque nós somos a extensão de Cristo na terra. Se Cristo começou, nós somos a continuação. Se Cristo começou e representou bem, a igreja tem todo o poder para isso, porque o próprio Cristo delegou. O próprio Cristo, se você vê o apóstolo Paulo falando em Efésios, a Bíblia diz, para que nós possamos entender a suprema grandeza do poder de Deus que está operando em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse poder, ele termina o capítulo 1 falando, ele deu à igreja. O poder de quê, pastor? O poder para testemunhar. O poder para fazer, o poder para viver, o poder para ser imagem exata do Pai, o poder para ser reflexo. O que é reflexo? Aquele que reflete. A luz de Deus vai tocar e vai refletir através de você. É você andando e iluminando. Por isso que a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Por onde quer que você vai, no seu trabalho, e você tem oportunidades, meu irmão, sempre, desde lá do Antigo Testamento, a Bíblia diz, morte e vida estão diante de ti, escolhe pois a vida. Lá no seu trabalho você vai ter mentira ou verdade, escolhe pois a verdade. Vai chegar uma situação para que você possa ser falso, para que você possa mentir, ou para que você possa fazer algo que não agrade a Deus, ou para que você possa compactuar com uma situação que não agrade a Deus. Mas não, você vai lembrar, eu sou o reflexo de Deus, eu sou a extensão de Cristo. Como é que Jesus agia? Jesus, ele era muitas vezes, ele era renegado. Jesus era muitas vezes, ele não tinha a aprovação da maioria, ele não tinha, e muitas vezes a gente quer representar o reino, representar a vontade de Deus, tendo a aprovação da maioria, inclusive no mundo. Cuidado com isso. E porque quando você quer de todas as formas ter a aprovação, e até por argumento, e sendo argumentativo, não, meu irmão, muitas vezes você não tem que ser argumentativo, você tem que viver a palavra. Você não tem que sair vencedor em uma argumentação, você tem que sair como Cristo desejaria que você saísse, como um cristão, representando a vontade de Deus. Como é que você é no seu trabalho? Você humilha as pessoas? Como é que você é no seu trabalho? Aqui na igreja é um, no seu trabalho é outro. Então, missões é isso. Missões é ser o mais alto nível de representação do céu na terra. Bem-vinda, seja bem-vinda, porque você já foi. Qual é o tema da palavra, pastor? Ide. Seja bem-vindo, porque você já foi. Não dá para voltar mais para trás. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, como diz a canção? Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida? Para onde eu irei? Não, eu já queimei as minhas carroças, os meus barcos, eu quebrei as pontes que eu tinha com o passado já foram cortadas, quebradas. Eu não consigo mais voltar para aquele antigo Elvis que bebia, aquele antigo Elvis que fazia bobeira, aquele antigo Elvis que gostava de balada, aquele antigo Elvis que era ignorante. Eu não tenho como voltar mais, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu fui inserido em uma nova realidade, para poder inserir outras pessoas em uma nova realidade. Deus me comissionou, Deus comissionou você, e isso é missões. Missões nasce no coração de Deus. Missões não foi alguém que inventou. Deus tem um coração missionário. Deus envia e Deus capacita. Deus enviou o seu Filho, seu único Filho ao mundo, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Missões nasceu no coração de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: seja missionário, seja alguém que promova missões, contribua com missões, porque a sua vida vai prosperar mais e mais, porque missões é vontade plena de Deus. Você que é empresário, cadê você que é empresário? Você que tem um chamado para enriquecer. Você não tem chamado para enriquecer apenas para você satisfazer seus próprios desejos. Você não é uma represa para poder armazenar, você é um rio para que essa água flua através de você. Então você que tem esse chamado, ame missões, invista em missões, invista em pessoas que estão na frente, ore por essas pessoas,
Comece a enxergar a importância dos pastores, ao invés de criticar pastor. Comece a enxergar a importância dos missionários, a importância dos apóstolos, dos mestres. Comece a honrar com a honra que lhes são devidas. Comece a investir, a contribuir. Nós fomos chamados para missões, meus amados, porque missões é a visão ampla de Deus. Por que eu estou aqui? E aqui estou em Cuiabá, e cada detalhe que eu vejo nessa obra, eu estou pensando em vidas. Quando eu entro aqui dentro, eu fico minuciosamente vendo o que pode ficar melhor, o que pode ser mais excelente, Deus, para alcançar mais vidas. Como é que eu posso pregar? Me dá palavra, Senhor. É muitas vezes que eu prego, e sempre tem que ter coisa, alimento sólido para esse rebanho, Senhor. O Senhor vem e dá. A responsabilidade é grande, mas sabe de uma coisa? Existe uma graça. Então por quê? Porque o meu coração está em missões. Eu sou missionário aqui nessa terra. Você precisa entender que você também é. Você precisa entender que você foi enviado para apregoar. Oh, meu Deus do céu. Lucas capítulo 4. Jesus repetindo aquilo que Isaías falou. Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós também fomos ungidos para apregoar, para falar, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para anunciar o Evangelho da graça, o Evangelho do favor de Deus. As pessoas estão morrendo e indo para o inferno, as pessoas estão adoecendo e morrendo cedo, com doenças que a cada dia só aumentam, e você muitas vezes perde o bom senso cristão, de entender que você é a representatividade de Deus, que você é a resposta de Deus, e você na verdade está se vendo como se alguém que estivesse precisando, ou como se estivesse acuado com medo da doença, com medo da dificuldade, com medo da falta, porque a sua mentalidade está com uma mentalidade de quem ainda está no Egito, e não de quem foi liberto do Egito. Deus te tira do Egito, mas a mentalidade está como se você estivesse preso no Egito ainda. Aleluia, aleluia. Então nós estamos aqui apenas para levar o bastão. Você que tem chegado a essa igreja, seja bem-vindo. Você que está em casa, você que está acompanhando as nossas lives e ainda nunca veio na igreja, eu sei, tem gente que já está acompanhando as lives e nunca veio na igreja, seja bem-vindo. Mas chegou o tempo de você crescer, chegou o tempo de amadurecer, chegou o tempo de anunciar, chegou o tempo de representar, chegou o tempo de compreender. Os olhos estão sendo iluminados pelo conhecimento da palavra, para entender a suprema grandeza do poder de Deus que já está em nós. E uma vez que eu compreendo e entendo o poder de Deus, e eu compreendo o meu papel no reino, eu não posso ficar parado. Todo dia é uma oportunidade de representar o reino. Presta atenção no que eu estou te falando. Tem crente que todo dia que acorda é um dia, mais um dia, para se lutar. Levanta, já fala, mais um dia eu vou levantar para poder lutar contra essa ansiedade, lutar contra essa depressão, lutar contra esse problema, lutar contra a situação lá no meu trabalho, lutar com a situação, com o problema que eu tenho no meu casamento. Levanta já pensando no problema, você acorda já pensando na dificuldade. É porque a sua mente, presta atenção, em algum momento foi cauterizada, e você perdeu o centro, o propósito central para o qual você foi chamado, e você foi salvo, que é anunciar o Evangelho. Então quando você acorda, dá um glória a Deus,
Diga: obrigado, Senhor, hoje eu vou anunciar, hoje eu vou falar, hoje eu vou pregar, hoje eu vou proclamar. Eu estou vivo, eu estou respirando e nada cala a minha voz. Sabe, sempre existe um recomeço, e é disso que eu quero falar agora. Eu não sei como você está, eu não sei em que estágio você se encontra, mas Deus olha para você agora e fala assim: meu filho, tudo bem, deixando as coisas que para trás ficam, e avança agora. Você ouviu uma palavra, se posiciona à altura dessa palavra. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, se levanta, porque os melhores dias da sua vida ainda estão diante de ti. Chegou o tempo de você viver debaixo do poder dessa palavra, representando esse reino. Aleluia! Chegou o tempo de você viver debaixo de uma fé sobrenatural. Chegou o tempo de você viver em uma alegria sobrenatural. Não importa aquilo que você está vendo, não importa aquilo que você está passando, não importa as ciladas. Chegou o tempo, hoje Deus ministrou uma palavra para você se levantar com uma ousadia tão grande, tão grande, tão grande. Sabe, pessoas muitas vezes do seu lado não vão viver o que você vive. Pessoas muitas vezes que são seus amigos ou suas amigas não vão entender a intensidade que você está se levantando, não vão compreender o que você está vivendo a partir de agora. Mas ontem você era ontem você estava assim, hoje você está diferente, você começou a se levantar, você ouviu uma palavra. Amanhã você vai começar, já vai se levantar com atitude mental positiva, vai declarar as suas metas, vai declarar a sua vitória, mas não vai olhar se acontece ou não. Você vai olhar as oportunidades de falar de Cristo, você vai olhar a oportunidade de aconselhar um casamento, você vai olhar a oportunidade de levantar alguém que está caído, de impor as mãos sobre alguém que está em depressão, de impor as mãos sobre a vida de alguém que está com câncer terminal. Ah, mas fulano de tal, mas na minha casa está acontecendo. O diabo é sujo, ele ataca pessoas que estão à sua volta para tentar paralisar você. Mas é que o meu marido, mas é que a minha esposa, mas é que a minha filha, mas é que é isso. Pessoas muitas vezes estão sendo atacadas, e elas, por falta muitas vezes, irmãos, eu vou te dizer, eu conheço pessoas maravilhosas, entendo o que eu vou te falar, pessoas lindas de coração, pessoas que vão para o céu, pessoas que vão ter galardão e tudo mais, mas que por causa de um engano, elas vão mais cedo, partem mais cedo para o Senhor, por falta de um conhecimento, uma compreensão clara das Escrituras e da vontade de Deus. Elas partem antes, e às vezes adoecem, e essa doença que o diabo coloca na vida dessas pessoas, travam e tentam afetar as pessoas à sua volta. Eu quero te dizer que não pode ser assim com você. Se levanta, vai para cima, não importa aquilo que você vê, não importa, importa que você crê nele, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Não existe vida mais maravilhosa do que a vida de fé. E Deus nos chamou para celebrar essa vida, de anunciar a vontade de Deus para as nações. Eu oro para que você se defina. Tem muita gente nascida de novo aqui, muita gente que já é salva, mas que ainda não decidiu ser aquilo que Deus pediu para ser. A minha oração é para que essa igreja seja uma igreja missionária, uma igreja que representa o reino. Minha oração é para que você compreenda que essa terra, esse tempo aqui, antes da volta de Cristo, ele é pequeno, ele não é nada perto da eternidade. O que é o momento que você está vivendo, você não é o seu momento, presta atenção. Talvez você está passando por uma pressão, algum tipo de situação no seu corpo, você não é o seu momento. O que é esse momento perto da eternidade que Deus te chamou para viver? Então viva a vontade daquele que é eterno, viva a vontade da eternidade para a sua vida. A eternidade tem nome, é Jesus. Você precisa falar, você precisa propagar. Nós precisamos nos levantar. Minha oração é essa, para que você se sintonize,
para que você compreenda e tome decisões. Se apresente. Se apresente, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você retrocedeu, Deus está sempre pronto para estar com as mãos estendidas para te levantar. Ele quer que você avance, que você cresça, que você represente Ele. Chegou o tempo, nós estamos hoje pregando um nível diferente. Chegou o tempo de você compreender que o tempo de receber papinha acabou. Chegou o tempo de comer tutano, coisa forte. Churrasco, picanha espiritual, picanha espiritual, picanha espiritual, picanha espiritual. Para o cuiabano aqui, peixe espiritual. Comida boa. Farofa de banana. Aleluia. Aqueles ranços de religiosidade que você tinha, vai ter que tirar. Vai ter que tirar. Vai ter que jogar fora. Deus está te chamando para um novo nível. Um novo tempo, uma nova estação. Onde você vai parar de orar para os seus problemas. Não que Deus não os ache importante. Não que Deus não queira resolvê-los, porém, mesmo Deus querendo, Ele não vai resolver. Na verdade, Ele já resolveu em Cristo. Todos os seus conflitos, todos os seus problemas já foram resolvidos em Cristo. Mas é bem verdade que muitos cristãos criam problemas, né? Continuam criando problemas. Mas até esses que você criou há pouco tempo, você pode em Cristo resolvê-los. Agora, presta atenção. Até esses que não estão resolvidos, presta atenção no que eu vou te falar. Talvez seu problema no casamento, conjugal, situação que você está vivendo. E você começa a viver só esse mundo. Aqui. Seu casamento não está bem. Você pensa 24 horas. Seu casamento, e vive só em torno disso. Não está bem. Não está bem, me ajuda. Ninguém me vê. Pastor não ora por mim. Sei o quê? Meu casamento não está bem. Não sei o quê. Aí passa um ano, meu casamento não está bem. E o diabo só ganhando tempo com você. E você tem chamado para pregar, você tem chamado para ir, você tem chamado para edificar, chamado para evangelizar. Meu casamento não está bem. Ou então meu trabalho não está bem. Não sei o quê, eu não estou prosperando. Eu não estou prosperando. Eu não sei o quê. Eu não consigo ser nada. Eu não presto. E você só dando volta em torno dos seus problemas. Começa a dar volta aqui. E tudo que o diabo quer é que você continue dando volta em torno dos seus problemas. E olhando para si mesmo. E você nunca para olhar o que Deus te chamou para fazer. Você nunca olha para os montes. Você nunca olha para o todo. Porque quando você olha para o todo, você está passando uma impressão para Deus. Que você está buscando em primeiro lugar o reino dele. E aí sabe o que Deus fala? Bom, se você está buscando em primeiro lugar o meu reino, meu filho, todas as coisas na sua vida serão acrescentadas. Fica de pé, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Prepara o vídeo agora, tá bom?